E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. O que havia na igreja de Antioquia, irmãos? Aleluia. E na igreja Caminho da Vida, que está aqui no Estúdio Alva, há profetas e mestres. Amém? Amém. Profetas e doutores. A saber, põe o seu nome aí. Diga o seu nome. Adriana. Aleluia. Glória a Deus. E também Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando. O que eles estavam fazendo, irmãos? Servindo ao Senhor e jejuando. E servindo eles ao Senhor e jejuando. É fácil fazer? É difícil, né, Alexandre? Não é fácil. Mas, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E servindo nós ao Senhor, o Espírito Santo disse: apartai para a obra que eu tenho chamado o pastor James, a pastora Juliana, a dona Maria do Carmo, o Alexandre, o Jorge, o Francisco, a Dila, a Giovana, a irmã Maria, a dona Divino, o Vadinho, o Anderson, a Josiane, todas as crianças estão aqui, a pastora Adriana e eu. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, separai para mim, separai para a obra que eu tenho chamado. Que coisa maravilhosa, irmãos, é servir a Deus. Amém. Que coisa maravilhosa e tremenda é servir a um Deus vivo, que escuta e que fala. Zafinat Paneah é o nome de José lá no Egito. Faraó mudou o nome de José. Por quê? Porque Deus falou através de José. Então o faraó ficou tão impressionado e disse: seu nome agora é Zafinat Paneah, que quer dizer Deus vive e Ele fala. Amém. Nós servimos a um Deus vivo falante. Aleluia. A um Deus vivo que fala. Coisa maravilhosa, irmão. Coisa tremenda. Servindo nós ao Senhor, irmão, não tem outro jeito. Não tem outra coisa a acontecer quando nós servimos e jejuamos e oramos e lemos a palavra de Deus. Sabe o que Ele vai dizer? Separai para mim o Alexandre, separai para mim o Samuel. Separa. É isso que Ele vai fazer, irmãos. É isso que Ele já fez com alguns e é isso que Ele vai fazer ainda com outros tantos. Separai. Olha, eu tenho uma obra para essa pessoa executar. Eu tenho uma obra para essa pessoa fazer. Então separa para mim. Coloca ele aqui do meu lado. E eu tenho algo para ele fazer. E foi isso que o Espírito Santo falou. Irmãos, o Espírito Santo fala. Aleluia. Nós precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E nós temos ouvido e temos ouvidos e temos ouvido o que o Espírito Santo tem dito a estes ouvidos, porque os nossos ouvidos estão abertos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. E feliz aquele que escuta e aquele que executa o que o Espírito Santo diz. Então, eles foram separados. Eles foram separados para esta obra tremenda do Senhor Jesus. Verso 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, a obra de Deus é feita dessa forma. Sempre na obra de Deus tem que haver jejum e oração. Então, a partir daí, depois que eles ouviram a voz do Espírito Santo, eles foram fazer o quê? Foram para Caldas Novas? Não, eles foram continuar o que eles já estavam fazendo. Eles foram jejuar e eles foram orar.
Bendito seja o nome do Senhor. Então é assim que a obra de Deus é feita. E glória a Deus, que Deus tem nos chamado a fazer o jejum e a oração. Amém. Nós temos nos disposto a fazer. Nós fomos desafiados aqui nesse ministério como igreja, como um todo, fomos todos desafiados. E glória a Deus que toda a igreja está respondendo a isso. Então, aguarde o que Deus vai fazer através da sua vida. Amém. Aguarde o que Deus vai fazer na sua vida. Porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito fala com a sua igreja, então a obra de Deus, ela continua da forma que ela tem que ser. Verso 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Páfios, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Então Paulo e Barnabé, que foram separados para a obra que Deus tinha, eles de prontidão foram para o mundo afora. Fazer o quê? Foram pregar o Evangelho. Para todo lugar que eles iam pregar o Evangelho. E também o João Marcos foi com eles. Só que mais lá na frente houve um desentendimento entre Paulo e João Marcos. E eles se apartaram, né? Se separaram. O apóstolo Paulo explicando, lá na frente nós vamos ver que esse João Marcos, tendo amado o presente século, nos abandonou. Palavras do apóstolo Paulo. A Bíblia não diz o que aconteceu, por que do desentendimento, mas o apóstolo Paulo só diz assim. Então Marcos, que foi o autor do livro de Marcos, tem Mateus, Marcos, o autor do livro de Marcos, o apóstolo Paulo fala, porque Marcos, tendo amado o presente século, nos abandonou. Mas, só que lá na frente, mais lá na frente, no ministério de Paulo, quando ele estava na prisão, aí ele fala, não, traz para mim os pergaminhos, que eu estou aqui preso mesmo, né? Traz os livros, traz a minha capa, e também traga João Marcos, né? Marcos, porque ele é muito útil. Quer dizer, ele foi restaurado, pelo menos restaurado pelo apóstolo Paulo. Não sei se ele já havia se desviado, mas foi o que o apóstolo Paulo falou, tendo amado o presente século. Não quer dizer que ele se desviou, que ele foi para as farras, mas ele só falou que ele amou o presente século, então saiu. Mas esse também estava indo, era um cooperador dele. Verso 6, e havendo atravessado a ilha até Páfios, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então este procônsul, este governador de uma província, era um homem governador, uma autoridade, e ele gostava de ouvir Paulo falar. Tanto Paulo como Barnabé. Então toda vez ele mandava, não, vai lá, chama o Paulo lá, que eu gosto de ouvi-lo falar. Só que tinha um cidadão chamado Bar-Jesus, que era esse Elimas, o mágico, o encantador, o falso profeta. Ele ia se opor ao que Paulo falava, a pregação de Paulo. Paulo pregava para o procônsul, para o governador, e o Elimas ia lá e desfazia tudo que ele fazia. O Satanás em pessoa, né, irmão? O diabo em pessoa, ou o diabo naquela pessoa, né? Na pessoa. Ele ia lá e desfazia o que Paulo e Barnabé pregavam. Ok, verso 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, irmãos, imagina o apóstolo Paulo,
chega para Elimas, o mágico, e chama ele de filho do diabo. Imagina você chamar alguém de filho do diabo. Você já chamou, é corajosa, hein? Recebeu a afronta dela. Recebi a afronta dela, eu no meio tempo era no mesmo lugar que eu trabalhava, só que depois ela passou por frente com a patroa. E um dia ela passou perto de mim e ela via a primeira lição, e um dia ela passou perto de mim e disse assim, ô bunda de tamanho, por que persegue Satanás? Eu já senti vontade de falar isso. Filho, eu lembrei do apóstolo Paulo esses dias, e eu falei assim, rapaz, quer saber? Eu vou falar igual o apóstolo Paulo. Eu falo assim, filho do diabo, sai dele em nome de Jesus. Jesus falou, né, para Pedro, rega de Satanás. E Jesus também falou para os fariseus, né? Jesus estava lá pregando e curando no sábado, né? Fazendo seus sinais, suas maravilhas, e os judeus dizendo, não, nós temos por pai Abraão. Como é que você diz que nós não somos filhos de Deus e tal? Nosso pai Abraão, Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Jesus falou para os líderes religiosos, vocês são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. E quando vocês estão mentindo, vocês provam que são filhos dele. E ele faz o que é próprio. Deixa eu só falar aqui algo que aconteceu comigo um dia desse, lá onde eu trabalho. Tipo assim, eu falando com uma pessoa que não era crente sobre um assunto da Bíblia, né? Expliquei, ela entendeu. E aí veio outra pessoa e tentou desfazer tudo. Mentindo, sabe? Falando hipocrisia lá. E me subiu uma ira na hora, sabe? Me deu vontade de entrar no meio da conversa. Só que eu esperei o momento certo, aí a gente todo dia lá tem uma palavra e uma oração. E a palavra foi direto no que estava acontecendo, né? Que tem pessoas que entram para desordenar, né? Desfazer. Aí eu aproveitei a oportunidade e falei, pois é, não seja você alguém que está lutando contra Deus, mas seja alguém que acrescente. Se a pessoa tem fé numa coisa, não destrói a fé dela não. E a pessoa estava lá ouvindo, sabe? E ela sabia que era para ela. Então, né, e se fosse que poderia chegar e falar mesmo, porque ela estava desfazendo a palavra de Deus na vida da outra pessoa. E tem muita gente, infelizmente, se deixando ser usada pelo diabo, desfazendo a obra da cruz, né? Desfazendo a obra de Deus. Muitas vezes, o apóstolo Paulo fala assim, você que fica condenando o seu irmão porque ele come carne, e você não come, né? Aí vem algumas igrejas que proíbem comer carne, outras que não. Paulo fala, não destrua a obra da cruz por causa de um pedaço de carne. Então, exato, aí você vai lá e desfaz. Então, a morte de Jesus na cruz foi em vão, então foi inútil. Jesus veio, não precisava ter vindo, porque se eu sou salvo pelo que eu faço ou deixo de fazer, foi inútil. Então, o apóstolo falou, não destrua a obra da cruz por um pedaço de carne. E muita gente destrói a obra da cruz por inveja, né? Por falando mentira. Aí você chega, eu lembrei da apóstolo Sinomar. Eu gosto de piada. Quem gosta de piada? Piada é bom demais. Principalmente cozido. Frito é bom também. Mas cozido ele fica bom demais. Mas o apóstolo Sinomar, ele dizia o seguinte, que Deus veio plantando jabuticaba, porque eles gostam de jabuticaba. E eles que o diabo foi atrás plantando quiabo. Misericórdia, né? Uma brincadeira dele, né? Mas, muitas vezes, nós vamos plantando a palavra de Deus numa pessoa e o diabo manda outra atrás desplantando, ou não desplantando, abrindo as covinhas, mas abrindo a cola lá, ou senão plantando junto o joio, plantando outras coisas junto. Você faz, você dá um duro, você jejua, né, Alexandre? Você ora pela pessoa e vai, prega e tal. Aí vem entre aspas, crente e vai lançando outros tipos de semente que não tem nada a ver. Aí vem um anjo e pergunta, Senhor, vamos tirar o joio? Não, tira não, porque se você tirar, danifica o trigo. Deixa os dois crescerem juntos. Quando eles crescerem, aí vai se mostrar quem é quem. Porque diz que até certo ponto eu não conheço.
mas o trigo e o joio são muito parecidos. E eles só vão se diferenciar quando eles estão na época da colheita. Porque diz que o trigo é adorador. O trigo, ele se prostra com os cachos pesados. Ele se prostra. E o outro não, continua naquela posição de arrogância. São dourados, que demonstra a santidade, a presença de Deus na vida dele. E o outro não. Então, facilmente você vai identificar quem é quem. Mas quando eles estão crescendo, não tem como ser identificado. Então é perigoso você arrancar o joio, o trigo, danificando o trigo, arrancar o joio danificando o trigo. Então, infelizmente, e aqui é um exemplo clássico aqui no caso de Saulo. Ia lá o procônsul, o governador, estava lá querendo ouvir a palavra de Deus, e o filho do diabo ia lá e desfazia tudo. Aí ele diz isso, verso 10, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem enviasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ele estava maravilhado de quê? Da doutrina do Senhor. Então o apóstolo Paulo estava indo lá doutrinar o procônsul. Quando nós ouvimos essa palavra doutrina, a gente já tem uma deturpação dessa palavra doutrina. Alguém pode dizer: mas aqui não tem culto de doutrina. Aí você pode falar: tem aqui hoje. Hoje é um culto de doutrina. Amém. O que é doutrina? Doutrina quer dizer ensinamento. Agora existem as doutrinas dos homens e a doutrina de Deus. E o apóstolo Paulo levou para o procônsul a doutrina de Deus, dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina dos profetas e de Jesus Cristo. E não esses dogmas. Aí as pessoas já pensam: então, está vendo? Da doutrina. Aí então quer dizer que Paulo pregou para o procônsul que não podia passar pão, que não podia cortar cabelo, não é? Então quer dizer, ele em momento algum ele fala para o procônsul sobre usos e costumes. Ele ainda não viu o que ele fala, mas lá na frente, qual que é o ponto? E sorte dele, sorte dele. Para dar uma lição, Só para ele, a misericórdia de Deus, Então vamos lá, verso 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga. Quer dizer, estava lá, o apóstolo Paulo tinha o costume de, primeiramente, todo lugar que ele fosse, ir nas sinagogas primeiro pregar, porque ele era um judeu, nacionalista, queria que todos os judeus fossem salvos. Então, primeiramente, ele procurava uma sinagoga, que era a igreja judaica, Tanto celular importante, O João foi lá para Jerusalém, afastou, porque os judeus ficaram preocupados, Cadê o homem? Onde o homem foi? Será que o navio não bateu, não naufragou, Se essa já tinha esse celular, é só ligar. É verdade. Graças a Deus que nós temos celular hoje, Evita muita dor de cabeça. Então eles tinham o costume de ir na sinagoga. Aí, como de costume, foi na sinagoga. E alguns homens, verso 15, na metade do fim, alguns homens, os líderes das sinagogas, verso 15, depois da lição da lei e dos profetas, eles mandaram dizer os principais da sinagoga: homens, irmãos, se tens alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então quer dizer, os líderes chegou para Paulo e para Barnabé e falou: vocês têm alguma palavra aí? Vocês querem falar alguma coisa aí de consolo aí, alguma palavra de Deus para nós? Então
diga. Verso 16, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Aí, irmãos, nós vamos ver agora o teor da pregação de Paulo, a doutrina de Paulo, né? O procônsul se maravilhou da doutrina de Paulo. Qual que é a doutrina de Paulo? Aí nós vamos ver que não tem nada a ver com o que a gente escuta por aí, doutrina, né? Então vamos lá. Verso 17, Paulo falando. 17? O Deus deste povo, de Israel, escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos dar uma pausa aqui no rei Davi, né? Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, é isso que Deus está procurando em nós. Amém. Agora, que ele possa dizer: achei o Samuel aqui, este. Achei o Alexandre, achei o jovem, achei o Francisco, a Dina. Achei homem, mulher, segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, a minha vontade, Deus diz, a minha vontade. Nós queremos a nossa vontade. Como nós protegemos a nossa vontade, né? Deus protege a vontade dele também. Eu protejo a minha vontade. Eu sempre quero a minha vontade. Que a minha vontade seja feita, Senhor. Eu digo, né? Em todo lugar que eu vou, no carro, que a minha vontade seja feita, que todos os carros parem para que eu passe, né? Que não haja engarrafamento, né? Que a minha vontade seja feita. Assim é um ser humano, naturalmente. Para onde você for, que a sua vontade seja feita. Irmãos, Deus quer que a vontade dele seja feita. Mais do que eu quero que a minha vontade seja feita, Deus quer que a vontade dele seja feita. Então, o que ele procura em mim e em você é que eu e você possamos fazer a vontade dele. Então, ele estabeleceu o rei Saul como rei de Israel, e ele ficou 40 anos. Não era a vontade de Deus colocar Saul como rei. O povo foi quem pediu e chorou e fez chantagem para Deus e falou: ah, Deus, nos dá um rei, assim como as outras nações têm. Mas Deus dizia: essa não é a minha vontade. A minha vontade é que eu seja o rei de vocês, é que eu governe sobre vocês, é que a minha vontade prevaleça sobre vocês, é que vocês obedeçam os meus desígnios. Essa era a vontade de Deus. Mas o povo: não, Deus, vai ser tão bom, aí nós vamos ter um rei, aí nós vamos ter um exército. Aí no final das contas Deus falou: então tá bom, eu vou dar um rei para vocês. Ok. Este não foi aprovado, porque não executou a vontade de Deus, porque fez a vontade dele próprio.